não tem ideia de quanto vale de fato. Não tem a menor ideia, e acho que no fundo ninguém tem ideia de quanto vale. Eles estão especulando, comprando, e, né, então. Vai negociando, né? O que você vê desses investidores aí que você já estudou muito, né? Qual que é o principal gatilho ou alguma coisa que ele faz ali que dá pra perceber que o cara vai ter sucesso? Tem alguns aspectos em comum entre esses grandes investidores? Eu acho que todos eles são muito diferentes entre si. Né? Se você pegar Soros e Buffett, eles são muito diferentes, os estilos deles são muito diferentes. Um é mais agressivo, outro É, já mais value invest, Peter né? Lynch, são muitos detalhes, são muito pormenores que caracterizam o perfil e o estilo de cada um. E não dá para. No Brasil, por exemplo, tem pouquíssimos que ganham dinheiro de fato. Né? O Luiz Stuberger, acho que é um dos poucos. O Paulo Bodan, o Pedro Damasceno. Né? Então, o Vitor Nemi Filho, do Sparta, ele ganhou muito de 2006 a 2009. Ele ganhou 1.200%. Foi o fundo que mais rendeu no mundo. Né? Foi o fundo Sparta de 1206, perdão, de 2006 a 2009. Ganhou uns 1.200, 1.300% aproximadamente nesse período. E depois disso ele meio que estabilizou. Né? Não teve mais. De 2010 para cá, eu acho que ele está até negativo. Né? Então ele teve um crescimento gigantesco, né? Assim, astronômico no começo, depois estabilizou e parece que teve algumas quedas posteriores em 2008, 2011 e não teve uma recuperação muito consistente depois disso. Então, não sei se o Vitor Nemifili entraria nessa lista, embora ele esteja positivo ainda se considerar desde o começo, mas o principal crescimento dele foi num período de 3 anos, né, uma janela de tempo de 3 anos, de 2006 a 2009. Agora, o Stoberger está desde... Ele tem um fundo desde 97, o verde mudou, saiu do Credit Suisse e foi agora está na XP, né? Mas ele começou parece que em 93, mas o histórico consta no white paper, né? Na lâmina dele, é de 97 para cá. Então não sei como é que foram os resultados a partir de 93, mas dizem que foi até de 89, mas eu não conheço esses dados nem de 89 para cá, nem de 93 para cá. Os dados que eu conheço são de 97. E é um crescimento bem suave, bem consistente. Ele passa por uma período de quedas em 2008, né? Fica meio ruim também em alguns anos mais recentes. A curva está inclinando, ela está reduzindo Sim, o ganho. o ângulo de inclinação, mas continua crescendo, né? Então acho que no Brasil tem pouquíssimos. Tem o Stuberger, tem o Paulo Bodan, assim, que continua desde com mais de 15 anos de operação e continua positivo, acho que só o Stuberger, né, dos que estão sediados no Brasil. Tem alguns do Brasil que estão fora do Brasil. Né? O Marcos Polozzi, por exemplo, ele está fora do Brasil. Então, não consideraria como. Agora, desses brasileiros tem pouquinho, tem assim, 5 pessoas, talvez. Talvez tenha mais uns 5 que eu não conheço, vão chutar 10, né? Deve ter E umas as 10 pessoas. características deles às vezes é bem diferente, né, uma da outra, né? Variam muito. Por exemplo, o Stuberger opera commodities, principalmente agrícolas, né? E o Paulo Bodan operações. Então, tem uma variedade muito grande Bem de. diferente, né? Pois é. E aí, no caso, por exemplo, entraria Bitcoin. Bitcoin, eu não interpreto, o próprio Moeda, ele não interpreta como investimento. Muita gente está entrando como se fosse. Eles não entram nem como se fosse investimento, eles entram como se fosse uma galinha dos ovos de ouro que você compra e vai ganhar fácil, né? E Como segura se ali. fosse uma coisa milagrosa, que na verdade, o que eu vejo, a minha interpretação do que significa Bitcoin é um instrumento de libertação, né, dos bancos, do controle do governo. Um juiz não pode bloquear sua carteira, por exemplo, se a sua carteira tiver como autocustódia. Se tiver como Alguma sediada na corretora, né? corretora, se o governo interferir, você realmente não tem como ter controle. Mas se tiver com autocustódia, é mais seguro e mais privativo. Então eu vejo como um instrumento de proteção de privacidade e de libertação, né, financeira. Se você quer viajar com 2 milhões para qualquer país, você vai tranquilo. Agora, se você vai viajar com dinheiro no bolso, Nossa. você vai ter problema. Se você tentar fazer a transferência, você tem que justificar acima de 10 mil dólares, você tem que justificar, você tem toda uma burocracia, né? Tem que pagar taxas exorbitantes, IOF é um absurdo, né? Então tem várias complicações. E o Bitcoin te liberta, né, dessas amarras, dessas restrições. Então eu vejo, por exemplo, com esse sentido. Eu até preferia que a Bitcoin não subisse nem caísse, que se ela estabilizasse, né? Ficasse num valor estável, eu colocaria um valor bem mais substancial na Bitcoin para ter um dinheiro protegido ali. Agora, tendo as oscilações para cima e para baixo, aí eu Aí já tenho que fica colocar mais um valor. complicado. Eu acho que tem que colocar um valor menor, porque se tem uma queda gigantesca, você tá fora. Né? E ele pode cair, tipo, quantos por cento nos seus estudos ali? 90%? Que é o histórico, né, dele. No histórico, ele já teve um pouco mais de 90%, né? Chegou. Nossa, mais de 90%? Já teve casos de mais de 90%. Isso não quer dizer que seja esse o limite, ele pode cair muito mais do que isso, né? O OGX, por exemplo, que é 99,97% em 2011, né? Depois da descoberta que realmente. Porque e o OGX tem algumas características que podem. Porque o que você percebe numa formação de bolhas, né? Em 2008, como é que foi a formação da bolha de 2008?
2007, você via propagandas na TV, Sim. revistas de variedades, de pessoas que tinham ganho muito dinheiro na bolsa, comprando Vale do Rio Doce, Petro, Telemar, e tinham ganho principalmente Vale e Petro nesse período. Que tinham ganho muito dinheiro com isso. Tal pessoa pegou o FGTS, aplicou na bolsa e Fez ganhou a e vida. tal, começou com 80 mil e agora está com 1 milhão. Né? A pessoa assistir aquilo, a pessoa que nunca mexeu com a bolsa, não tem noção de como funciona, ela vê aquilo e fala, vou fazer a mesma coisa, vou ter um resultado parecido. E não é assim que funciona. Quem entrou naquele período teve aqueles resultados. Aí começaram a divulgar na TV. Começaram a divulgar. Quanto mais você vê divulgação de alguma coisa, maior a probabilidade de que estoure a bolha. Porque esse processo de divulgação, o que significa? Quando você começa a ver na TV, em revista de variedade, o que isso significa? Significa que os investidores que entraram lá atrás, eles estão com um monte de coisa para vender, mas não tem mais compradores, porque meio que saturou o interesse dos compradores. Então o que eles fazem? Eles começam a financiar propagandas na TV, em revistas, em todas as mídias, para que divulguem, incentivando o público que nunca investiu, que não tem experiência nenhuma, para que eles entrem comprando aquilo que eles precisam vender, mas não tem liquidez de compra, né, para eles despejarem aquilo no mercado. Então eles começam a divulgar. E aí começa realmente a surgir, né, os retardatários que vão entrando e eles vão despejando aquilo a um preço absurdo. E as pessoas vão comprando e chega um ponto que não tem mais comprador e não tem mais para quem vender, e o negócio desaba. Aí estoura a bolha. Geralmente a formação de bolha é um processo mais ou menos, pode ser por outros motivos também, né? Mas muitas vezes acontece dessa maneira. E nós observamos isso, por exemplo, em 2008. Né? Claro que teve a questão da fraude do Lehman Brothers, teve a crise do subprime, teve vários fatores combinados. Mas a essência, o processo, o mecanismo de trading que levou a esse resultado foi esse. Teve outros processos econômicos e políticos por trás também, né? Mas o que provocou, assim, o que acelerou o processo e teve uma queda praticamente sem fundo. Teve um fundo no final, mas assim, um fundo bem distante do pico que tinha sido alcançado, da marca d'água, né? Então foi em grande parte por isso. E o que nós observamos na Bitcoin é que isso não só vai acontecer, como já aconteceu várias vezes e voltou. Então, as pessoas, será que pode ter uma queda grande? Pode ter uma bolha? Já formaram várias bolhas, já explodiram várias bolhas. Você tem uma queda de 90%, é uma bolha. Nossa. No caso da Bovespa, caiu 60%, consideram uma coisa gigantesca, imagina 90%. Então, quer dizer, a Bitcoin, só que ela é muito mais rápido o processo. Se você pega, por exemplo, a queda como a da Bolsa de Nova York em 1929, não teve praticamente nenhuma na história registrada. Desde 1776, nem existia ainda. A Bolsa começou em 1897. Né? O SP500 e o Dow Jones. O SP500 tem registro desde 1871. E o Dow Jones desde 1885. Desde 16 de fevereiro de 1885 tem os registros históricos dos dados do Dow Jones e do SP500 desde 1871. Só que as componentes, as empresas que compõem o índice, elas têm registros dessas empresas desde 1776. Né? Então dá para rastrear o histórico aproximado e não teve nenhuma queda semelhante à de 1929. Essa de 1929 foi a maior da história. Mas teve várias quedas de 60%, 65%, 55%. Teve essa de 2008, teve de 2000, teve 73, teve 66, 87, 37. Teve muitas quedas em 1907, 1897. Teve muitas quedas que ultrapassaram pelo menos uns 50%. E no caso da Bitcoin, numa janela de tempo de 2008 para cá, dá 16 anos, você tem... Depende de qual o tamanho que você considera como um estouro de bolha, mas entre 6 e 12 eventos que ultrapassaram uns 40%, 50%, 60%, e alguns chegaram a mais de 90%. Nossa. Então, quer dizer, houve várias bolhas já. Né? Não é que vai haver uma que está formando, já formou, já estourou, já formou outra, já estourou. O processo que nós estamos observando na Bitcoin é muito mais rápido do que nós observamos na Bolsa em geral. Está acontecendo isso muito mais rapidamente. Com várias peculiaridades. Né? Então, assim, o Renato, por exemplo, quando ele fala que é um instrumento de valor, que é uma reserva de valor, eu concordo parcialmente, mas é uma reserva de valor com muitas características diferentes do que você tem, por exemplo, no ouro, ou no gado, ou em terrenos, né? Se você investe no ouro, você tem um histórico desde a Babilônia, desde os egípcios, né, de 3.500 a.C., que você tem um valor mais ou menos estável. Você tem uma queda na descoberta da América, em 1492, né? Você tem na verdade, a descoberta foi dos vikings, no século X, século IX, mas só que não houve uma exploração consistente como aconteceu pelos espanhóis e italianos e portugueses no século XV e XVI. Então não houve, né, a descoberta dos vikings não conta, não teve esse impacto na economia. Mas a partir do século XV nós observamos uma queda no ouro em comparação a outras commodities e outros bens.
Mas tirando isso, você tem uma estabilidade muito grande em milhares de anos, né? O ouro se mantém mais ou menos estável em relação a outras commodities, por exemplo, ovo de galinha, soja, algodão, né? Eles se mantêm mais ou menos equilibrados as proporções de uns em relação. Tem, por exemplo, variações, por exemplo, a prata. A prata ela desvalorizou em relação ao ouro, se você pega desde a antiguidade, Muito. ela desvalorizou de proporção de 4 para 1, 2 para 1, agora está tipo 15 para 1, 20 para 1. Então teve uma desvalorização. Mas se você pega o intervalo que aconteceu, foi muito pouco em função do tempo transcorrido. Né? Tipo, 6 mil anos, você tem uma variação de 1000%. Né? Sendo que Bitcoin, 1000%, você varia às vezes em um ano, às vezes em alguns meses. Essa característica do Bitcoin, para quem está especulando como uma loteria, jogando para ganhar rápido e sem Ganhar um dinheirinho ali e tal. pode ser interessante, né? O mais interessante foi para quem começou em 2010, na época da pizza, né? E para essas pessoas foi muito vantajoso. À medida que vai passando o tempo, meio que continua sendo interessante como um instrumento de libertação, um instrumento de privacidade, para proteção de privacidade. Mas como investimento já. E a maior parte das pessoas, o Amoedo ele fala isso explicitamente, que não é um investimento, é que a pessoa deveria entender como funciona. Mais importante do que comprar Bitcoin é você entender como funciona. Ele fala isso explicitamente várias vezes, mas as pessoas ignoram e compram achando que é galinha dos ovos de ouro, né? Então isso acaba sendo bastante perigoso. Que ela tem várias características de bolha e que estão se repetindo várias vezes. Ela teve bolhas que já estouraram e formou outra, estourou, formou outra, estourou e formou outra. E aparentemente está se formando mais uma agora, e provavelmente vai estourar. E eu não sei se vai ser a última, acho que não vai ser a última ainda. Acho que talvez demore 10 anos, 20, eu não sei quanto tempo vai demorar. E não sei se vai ter uma última, talvez nunca tenha uma outra. Talvez ela estabilize num ponto alto e permaneça ali. Né? Não dá pra gente prever. E você acha que, assim, mesmo tendo esses grandes fundos como a BlackRock, institucionais utilizando Bitcoin, até o governo agora, o Donald Trump, ele tá falando que vai querer ter uma reserva estratégica de Bitcoin, você acha que pode estabilizar o valor e pode haver ainda outras bolhas dessa maneira? Porque o fundo da BlackRock lá, ele compra muito Bitcoin, mas também se tiver muita gente pedindo dinheiro, ele vai ser obrigado a vender a preço de mercado, né? A BlackRock, eu não sei quanto é que ela está administrando atualmente, mas ela chegou a administrar quase 50 trilhões, né? 50, acho que estava 8 trilhões, 8 ou 10 trilhões nos anos recentes, mas ela chegou a administrar quase 50 trilhões de dólares. E que são vários fundos, é uma gestora que tem vários fundos, né? E a BlackRock, não dá para saber as intenções que eles têm de entrar na Bitcoin. Talvez o governo, por exemplo. Como é que nós podemos confiar que o governo está entrando na Bitcoin porque ele realmente quer entrar na Bitcoin e não porque ele quer, de alguma forma, usar isso para derrubar e quebrar a Bitcoin? Não dá para saber o que eles têm por trás, qual o objetivo dessas instituições e dessas pessoas. Né? Os investidores que estão realmente apostando na Bitcoin como uma tecnologia inovadora, que é realmente muito interessante e que querem que ela cresça e prospere, esses acho que provavelmente vão ficar firmes, vão comprar. Agora tem muitos perfis diferentes. Tem pessoa que compra tentando comprar e vender na alta e comprar na baixa. A chance de ganhar com isso é quase zero. Assim, queria adivinhar. É mínima. Se comprar e segurar um buy and hold de Bitcoin, tem uma chance razoável se continuar subindo, obviamente. Se não continuar subindo, né? Então, agora a questão é se basear no que esses bancos estão fazendo, as notícias que chegam para nós, elas são o que eles querem que a gente saiba. Mas quais são as intenções deles ao permitirem que essa parte das informações sejam divulgadas? A gente não tem como saber isso. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos insiders têm acesso a essas informações e eles simplesmente não divulgam. Se divulgam quando eles já tiraram proveito suficiente, quando eles querem meio que desovar aquilo. Agora podem comprar porque já fizemos o que a gente queria. Então, essas notícias muitas vezes são enganosas em vários aspectos. Não dá para confiar muito, não dá para tentar deduzir alguma coisa a partir dessas notícias, porque não dá para saber quais são as intenções por trás dessas ações. Né? Exatamente. E você, mas assim, a longo prazo, você acredita em Limburgo ou não? Acredita em que sentido? Que vai subir ou que assim, vai existir? Que vai continuar perene e, tipo assim, é uma moeda que, tipo assim, igual o 38 fala, que o governo não consegue pegar e tal. Porque a gente tá partindo para um mundo muito perigoso, né? A digitalização de tudo. E a gente pode até falar também do Drex aqui. Então, eu acho que nesse sentido com relação a perigo, né? Que Bitcoin... todos os investimentos representam diferentes níveis de perigo. A Bitcoin ela tem algumas características mais positivas e outras mais negativas. Uma das que eu considero mais perigosas é que
Os economistas não gostam de falar em valor intrínseco, mas na verdade existe valor intrínseco, eu acho que... Tudo, né? Eu acho que, por exemplo, você não pode comparar uma cédula de $1 com um boi, né? Você compara um boi com uma galinha, o que vale mais, um boi ou uma galinha? Um boi vale mais que uma galinha. Uma galinha, não sei se for uma galinha muito específica, muito rara, mas uma galinha normal, um boi normal, o boi vale mais que uma galinha, isso vai continuar valendo assim, porque tem um conjunto de características intrínsecas, de massa de carne, de raridade, etc., que você vai estipular o valor daquele negócio com base nisso. Agora, Bitcoin, quanto vale o Bitcoin? Não o preço da cotação, quanto vale de fato a Bitcoin? O Buffett ele fez um comentário que se tentassem vender para ele todos os Bitcoins do mundo por $25, que ele não comprava. O que eu acho que é um exagero, porque eles se estão negociando a trilhões, a muitos bilhões, ele compra por $25 e vende em seguida pelo que conseguir. Vai pegar muito mais que $25 com certeza. Então é um comentário meio exagerado. Mas o que ele quis dizer com isso? Né? Assim, quanto vale de fato isso? Não tem um valor que você possa atribuir. A bolha das tulipas, você conhece a história da bolha das tulipas? Conheço, mas se quiser falar, o pessoal pode falar. Pois é, a bolha das tulipas, que foi no século XVII, 1630 mais ou menos, na Holanda, houve um período de raridade de botões de tulipa e começaram a cobrar cada vez mais caro. Em questão de poucos meses, estavam cobrando por um botão, né, de tulipa o preço equivalente de uma casa pequena, uma casa média, assim, popular. Quer dizer, quanto vale um bulbo de tulipa e quanto vale uma casa? Não tem muito o que questionar, é uma coisa meio óbvia. Uma casa vale muito mais do que aquele. Então dá para você enxergar. Então houve uma bolha ali, né, uma bolha, uma ilusão de que aquela poderia trocar um bulbo daquele por uma casa, só que era uma ilusão que as pessoas, no fundo, elas sabiam que aquilo era uma especulação e estavam enxergando que uma tulipa não valia tanto quanto uma casa. Agora, no caso de uma Bitcoin, quanto vale uma Bitcoin? A gente não é uma coisa imaterial, é muito difícil de você estipular quanto vale de fato aquilo, né? Ela tem um valor real, acho que não se pode dizer que não tem, porque ela é um instrumento que facilita negociações, é uma tecnologia que permite que você tenha mais privacidade, que você tenha um nível de segurança maior em alguns casos e menor em outros. Então você tem características que é como um Windows, por exemplo. O Windows tem é uma coisa imaterial, né? É uma coisa abstrata, mas que ele tem um valor também. O Windows tem lá o seu valor. Quanto é o valor do Windows? Sei lá, você vê quanto está sendo vendido, quantas pessoas estão dispostas a pagar e estabelece mais ou menos lá, sei lá, de entre 100 e R$ 1.000, uma coisa mais ou menos assim, depende de qual versão que você vai, né? Agora, a Bitcoin é muito difícil de estipular isso mesmo, porque ela teve flutuações gigantescas num intervalo muito curto de tempo. Então, ela tem provavelmente algum valor, mas quanto que é isso? Muito difícil saber, né? E com relação às intervenções do governo e de bancos, o governo faz praticamente o que ele quiser. Ele pode ilegalizar a Bitcoin, ele pode fazer... O Almeida cita o caso que foi feito com ouro, né? Em 1900 e... Até antes do acordo de Bretton Woods, em 1944... Bem antes, na verdade, né? Até o final do século XIX, o ouro tinha uma proporção para o dólar de mais ou menos 18,35 para 1. Né? Cada onça Troy de ouro custava $18,35. E manteve assim durante um período de, acho que mais de 100 anos, de 1830 até mais ou menos 1930, ele permaneceu muito estável em torno de 18 e 20 dólares, mais ou menos, oscilando num intervalo muito estreito. Teve um período que ficou estável, né, congelado, meio que 18,35, chegou a 20,45 no máximo em alguns momentos, e depois, quando houve essa questão do acordo de Bretton Woods, houve um processo em que os Estados Unidos proibiram que as pessoas tivessem ouro em casa, elas tinham que vender, quem tivesse ouro tinha que vender para o governo. E ele era lastreado, né, era pareado ainda no dólar, né? Sim, não tinha flutuação, ficou mais de 100 anos estável. Aí o governo pegou esse ouro todo, depois que pegou, ele dobrou o preço, passou para 35, de 18 foi para 35, aí você pode comprar de volta, quer dizer, assim, é uma coisa surreal. Se o governo fizer alguma coisa parecida com o Bitcoin, dá para fazer? O que está em corretora, provavelmente sim, né? Não sei se exatamente esse mecanismo, mas o governo pode criar qualquer mecanismo que ele queira. No caso da subprime de 2008, o governo imprimiu $1 trilhão. Nossa, Quando trilhão. O Obama imprimiu $1 trilhão. Quando eles imprimiram esse $1 trilhão, o que aconteceu? Todas as pessoas no mundo que tinham dólares guardados tiveram esses dólares desvalorizados na proporção da quantidade que tinha de dólar em circulação, somando esse valor e dividindo pelo valor anterior. Então, quer dizer, perdeu aí uns 5%. Todo mundo, a humanidade inteira perdeu mais ou menos 5% do que tinha em dólar guardado, e os Estados Unidos enriqueceu $1 trilhão. Por causa de uma decisão, né?
Foram muitas decisões de banqueiros que o subprime se formou porque eles estavam facilitando muito o crédito imobiliário, né? Que eles chamavam de crédito ninja, quer dizer, a pessoa chegava lá e fizeram um filme, inclusive um documentário, que era uma moça que era stripper numa boate, ela tinha tipo 5 imóveis que ela tinha comprado e ela não tinha comprovação de renda, ela não tinha. Como é que eles aprovaram os créditos para ela comprar aquele monte de coisa? Então, assim, eles foram. Porque o problema é que os funcionários dos bancos tinham incentivos para vender, para aprovação de liberação de créditos. Então aí eles liberavam à vontade, né? Eles também estavam ganhando dinheiro para dar dinheiro para as pessoas. Quer dizer, um mecanismo absurdo, né? Aí, no fim das contas, acabou tendo esse desastre. Além da complicação do Lehman Brothers, que contribui em grande parte para isso, porque eles tiveram fraudes internas e tal, né? Então, o Lehman Brothers agravou um pouco essa situação, mas não foi a principal causa. A principal causa foi realmente dos créditos imobiliários, né, exacerbados. E, então, assim, no caso da Bitcoin, nós temos um instrumento que tem um certo valor, nós não sabemos, não temos a menor ideia de quanto realmente vale o valor justo daquilo, né? Eu acho que o valor justo é muito menor do que o valor atual, né? Assim, tá agora 108, acho que bateu, né? O máximo. $1.000, Você né? acha que é $1.000, gente? Você acha que vale bem menos aí? É tipo quase 650 mil reais, mais ou menos, né? Cada um Bitcoin, né? Quando começou, tem um amigo, que é o Rodrigo Viana Rocha, ele me falou para comprar Bitcoin em 2008. Em 2008? 2008. Ele me falou, não, isso aqui não vai servir pra nada. Ó o idiota aqui falando, eu não tenho moral nenhuma pra falar de nada dessas coisas. Ele veio falar, vamos comprar esse negócio, vai comprar uns $100, vai que esse negócio... Nossa, na época era... Era tipo 10 elevado a menos 9, era assim, tipo 0,00000, né? Ele me falou da Wikipedia e me falou da Bitcoin, né? Eu falei, o cara é um visionário, hein? Eu acho que ele é uma pessoa muito inteligente, mas acho que ele foi uma questão muito de sorte também. São questões independentes. Muita gente que entrou na Bitcoin e ganhou muito foi por sorte. Algumas, porque assim, quem poderia prever que o Google iria ser o Google... E não o Yahoo, né? Recusaram, pois é, o Yahoo recusou o Google por 1 milhão. Eles não eram inexperientes, o pessoal do Yahoo era extremamente inteligente, capacitado, experiente, sabiam o que estavam fazendo e recusaram o Google. Não só, parece que a Microsoft também recusou. Parece que teve 3 recusas importantes, a mais famosa do Yahoo, né? Porque o Yahoo era concorrente direto depois. Mas teve várias recusas do Google por valores, assim, irrisórios, né? Então, quer dizer, como é que a gente podia saber? Porque agora é fácil, retroativamente, se tivesse comprado naquela época. Só que quais eram as informações disponíveis naquela época que justificavam uma decisão? Só que assim, como ele falou de $100, se tivesse entrado com $100, estava multibilionário, né? Tu deixava lá, então, né? Eu acho que ele, não sei se ele comprou, mas acho que ele deve ter comprado. Inclusive ele sumiu, ele deve ter sumido porque a Bitcoin deve ter, tá vendo, tipo, né, ele deve estar com muitos bilhões por aí. Então, eu acho que porque assim, quanto valia naquela época? Será que ela valia aquele valor? Será que agora ela vale o que... Porque o preço era aquele, tipo 0,0010 elevado a menos $9. E agora, quase 10 elevado a 9, 10 elevado a $6, né? Quase 10 elevado a $6. Então teve uma variação de 10 elevado a 15 num período de 16 anos. Qual é o valor real desse negócio? Porque assim, esses foram os preços negociados, mas quanto que é o valor? Porque o preço, você pode botar um rótulo lá do que você quiser. Exatamente. Tem anúncio lá no Web Motors, vai pesquisar, ela tem lá uma Ferrari Califórnia por 18 bilhões. Só que eles colocaram errado, provavelmente. Provavelmente era 1.800.000, né? E colocaram 18 bilhões, não é nem milhões, é 18 bilhões. Quer dizer, o anúncio tá errado, colocaram o anúncio incorreto. Ninguém consegue comprar. Quer dizer, o anúncio tá errado. Então, quer dizer, você pode colocar o preço que você quiser, você bota o rótulo lá. A Bitcoin, ela tem esse preço, só que é diferente, porque é um preço que está sendo negociado e compartilhado coletivamente. Várias pessoas acreditam que está valendo isso. Então, tem uma crença de muitas pessoas que, nesse momento, o valor justo é esse. Mas quanto será que é realmente o valor? Porque um instrumento que começou com 0,00001 e agora vale 600 mil, tem um meio termo bem longo dos dois extremos que deve estar mais próximo da verdade. E qual será o valor correto desse negócio? Eu não tenho a menor ideia. Talvez até o valor atual será próximo do correto, é difícil a gente saber, né? Porque ela pode ter um histórico de mais 20 anos pela frente. Verdade, e vai subindo muito mais. Então agora esse meio do caminho pode ser agora. A gente não sabe quando é o meio do caminho. O meio do caminho pode já ter passado, ou pode ser que esteja no futuro, ou pode ser que esteja agora, mais ou menos. Então é muito difícil saber quanto vale de fato esse negócio. No caso de uma tulipa, uma galinha, uma árvore, mais claro ali, né?
você tem como ter uma noção. O Sim. que o Buffett quis dizer quando ele falou que ele não pagaria nem $25 por todas as bitcoins do mundo, o que ele quis dizer é basicamente isso, que quanto vale esse negócio? Qual o valor justo desse? Porque ele pratica value investing, né? Então ele se baseia justamente em quanto vale. Quanto vale esse negócio? Coca-Cola vale tanto. Então eu vou entrar na Coca-Cola e vou esperar, vou ficar segurando isso aqui que vai se valorizando. Agora, qual o valor justo da Bitcoin? Eu não tenho a menor ideia de quanto é o valor justo. Não sei o que é isso aí exatamente. É uma tecnologia extremamente interessante, uma tecnologia inovadora, muitos méritos para a pessoa que criou, né? Que ele é anônimo até hoje, mas tem todos os méritos, né, o Sakamoto, né, mas assim, é, não tem ideia de quanto vale de fato. Não tem a menor ideia, e acho que no fundo ninguém tem ideia de quanto vale. Eles estão especulando, comprando, e, né, então. Vai negociando, né? As pessoas vão pagando e todo mundo vai fazendo realmente do instrumento financeiro. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo